Olá, meu irmão, minha irmã, bom dia, graça e paz em nome do Senhor Jesus. Mais uma vez aqui vamos estudar mais um trechinho do livro de Atos. Nós vamos terminar o capítulo 10 agora. Nós estávamos falando do encontro de Pedro com Cornélio e Pedro chega à casa de Cornélio e eles ali se conhecem e eles conversam e Pedro começa então a entender algumas coisas, como no versículo 34, 35, ele fala sobre o evangelho da paz, ou seja, ele entende que tem que haver paz entre judeus e gentios e que isso só é possível através do evangelho do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E ele começa a anunciar então Jesus Cristo a Cornélio e toda a sua família. E aí no versículo 44 ao 48, que é o que eu vou ler para você aqui agora, que nós vamos bater um papinho. Então Atos 10, 44 a 48 diz assim: Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: Porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes, que assim como nós receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Muito bem, esse trechinho aqui eu quero falar algumas coisas interessantes, porque nós colocamos tantas regras, A gente faz tantas regrinhas, a gente vê algumas pregações de regrinhas para isso, regrinhas para aquilo e tal, e a gente tem que tomar um pouco de cuidado, com as regrinhas. Esse barulho aqui é o alarme da igreja. Vamos parar ele. Muito bem, parou. E aí então, onde eu estava? As regrinhas, A gente coloca muitas regrinhas, assim, ali, aqui, e às vezes as coisas não são muito bem assim. E nós vemos aqui uma coisa muito interessante. Nós vemos Pedro pregando aquelas pessoas, elas creram no Senhor Jesus Cristo de Nazaré e elas foram batizadas com o Espírito Santo e depois foram batizadas nas águas. Bom, muito bem. A gente entende, irmãos, que o normal ou a regra que a gente fala é das pessoas se converterem, entregarem a sua vida a Jesus, se arrependerem dos seus pecados, serem justificadas pelo Senhor, nesse ato, nesse momento, regeneradas e adotadas, e depois, subsequentemente, serem batizadas com o Espírito Santo, serem inteiramente santificadas, E entre essas duas coisas, a conversão e o batismo com o Espírito Santo, elas são batizadas nas águas, Mas aqui não aconteceu assim. Aqui eles se converteram e receberam o batismo com o Espírito Santo assim que se converteram. E depois disso foram batizadas em nome do Senhor Jesus Cristo. Todas as vezes que você vê aqui na Bíblia falando sobre batismo em nome de Jesus, é para diferenciar do batismo de João Batista, que nós já estudamos. O batismo de João Batista era um batismo de arrependimento de pecados. Nós já vimos que existia batismo para tudo naquela época, E o batismo de João Batista, então, era um batismo para arrependimento. As pessoas, elas reconheciam que eram pecadoras e, ao serem batizadas publicamente, elas confessavam, então, que eram pecadoras. Era só isso. No batismo de Jesus, não. O batismo de Jesus é que as pessoas, elas declaravam que elas criam, O batismo de Jesus é isso, que creem em Jesus Cristo, na sua morte
e na sua ressurreição e assumem para si os benefícios da morte sacrificial de Jesus e da sua ressurreição também. Então, você sempre que vir aqui na Bíblia, batismo em nome de Jesus Cristo, é para diferenciar do batismo de João Batista, que são coisas completamente diferentes. Eu e você fomos batizados em o nome de Jesus Cristo de Nazaré, né? Então, o que eu queria dizer aqui hoje era exatamente isso, para que nós tomemos um pouco de cuidado com certas regras, certo? É óbvio que a gente vê o mais comum, as pessoas se convertendo e depois recebendo o batismo com o Espírito Santo. Mas aqui é um fato único na Bíblia que mostra quando os gentios eles são convertidos, começam a sua conversão, eles já recebem o dom do Espírito Santo. E por que aconteceu isso aqui? Aconteceu isso exatamente porque havia urgência de que os líderes da igreja eles entendessem que os gentios eles também estavam aceitos e também receberiam o dom do Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Espero que você tenha gostado desta aula e amanhã nós voltamos em nome de Jesus.